Então, bem-vindos na La Land. Nós estamos numa casa, a gente funciona numa casa que tem cara de casa de vó. Então, as pessoas vêm pra cá e se sentem como se estivessem indo jogar na casa de amigos. Sabe aquela sensação, aquela lembrança nostálgica que todo mundo tem, que foi jogar imaginação na casa de alguém e se divertiu bastante. É essa a ideia da gente. A gente é um bar de jogos, mas as pessoas não vêm pra cá primeiramente pensando em beber ou comer. As pessoas vêm pra cá por conta dos jogos e a coisa acontece normalmente. É essa a ideia que a gente quer. Então, hoje a gente tem dois valores aqui na casa. A gente tem o que a gente chama de cover lúdico, que é um valor revertido exclusivamente para os jogos, a manutenção e aquisição dos jogos e a remuneração dos monitores, né, que é o serviço de explicação e facilitação das regras. Então, você pode vir aqui sem saber jogar absolutamente nada e a gente vai te colocar numa mesa, vai te facilitar regras, vai te apresentar o melhor jogo para o teu perfil, para a tua mesa, que acontece muito da pessoa escolher o jogo pela capa, né? Esse jogo aqui é da Marvel, eu quero jogar, mas não tem a afinidade ali com aquela mecânica, e a gente faz esse serviço, né? Os monitores são encarregados por isso. Então a gente tem espaços internos e externos aqui na casa, que são divididos bem com a divisão interna de uma casa mesmo. Então você vai ter sempre essa sensação de que está na casa de alguém, que está se divertindo, está bem à vontade. A gente trabalha com um cardápio enxuto, mas que tem uma variedade legal. Então a gente tem hoje hambúrguer, batata frita, pão de queijo, pastéis. A gente tem opções de sanduíche frio, de sanduíche de hambúrguer vegetariano, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então a gente já consegue atender bem a galera que vem jogar aqui. A gente tem tido feedbacks bem positivos nesse sentido. Hoje a casa conta com aproximadamente 220 jogos. Tem alguns jogos que são fixos, que não saem da casa, você só consegue jogar aqui. A maioria dos jogos você consegue alugar e jogar em casa. Então, o nosso cliente ele tem essa opção. Ou ele vem para cá e ele tem essa experiência, né? Ele paga R$ 20 e ele pode ficar 8 horas seguidas na casa e jogar quantos jogos ele quiser e aguentar. Ou ele pode pegar os jogos e aí ele paga por jogo, leva para casa, depender do dia, do plano escolhido, ele fica ali o período com os jogos, depois devolve para a gente, como sempre funcionou a locadora normal. Cara, então, a gente, na verdade, começou com o Hugo, meu esposo. Ele que achou o curso do Viver de Jogos. A gente era jogador amador, nossos amigos, a gente sempre se juntava para jogar jogos e as pessoas perguntavam pra gente onde a gente encontrava esses jogos e como a gente fazia. E a gente começou a perceber que talvez fosse um bom negócio, fazer alguma coisa com aquilo. Aí a gente descobriu a Lendes, nós fomos clientes da Lendes e aí uma coisa vai puxando a outra. Ele pesquisou na internet e tcharam! Surgiu lá o Viver de Jogo. A gente comprou o curso e no começo a gente tava meio tipo, mais um curso online que todo mundo comprou ali perto da pandemia e a gente não tava dando muita fé. E aí a gente começou a assistir o curso como se fosse um Netflix. A gente botava na televisão da sala e assistia as aulas. E aí o que me pegou muito é porque eu não tava botando muita fé, mas tinha uma aula que era gratuita, que tu falava sobre a parte de burocracia toda, sobre CNPJ, registro de marca, imposto. Eu fiz, opa, esse cara ele sabe o que ele tá falando aí, então vamos dar um crédito. Foi quando a gente começou a pensar, será que isso vai dar certo mesmo? Foi mais ou menos por aí. Famoso desafio, 30 dias, que foi o que a gente precisava. Era justamente, tipo, empurra, senão não vai mais, se vai ser só mais um curso online, vocês não vão fazer. E aí a gente estava no meio de uma obra lá em casa, tinha infiltração no apartamento, eu me tornei síndica na época para resolver a infiltração, permaneço síndica até hoje, é um problema na minha vida ser síndica. E aí a gente começou a fazer o desafio, começou em maio, que era o mês de aniversário de Hugo, começou a obra e a gente estava no meio desse caos. E seguindo o desafio, como tinha a planilha lá, tudo muito bem definido, muito bem explicadinho, com datas e você pegando no pé, se não cumprir, não segue para a próxima fase, é isso que a gente precisa. Alguém pegou na mão da gente e algumas vezes deu uns empurrões e a gente foi. Cara, foi muito doido isso, porque em menos de 30 dias a gente fez o nosso primeiro aluguel, que é a nossa cliente número 1. Hoje ela está em Paris.
E ela é uma super querida. Sempre que ela vem para o Brasil, ela faz questão de vir aqui. E ela achou a gente tinha feito lá o cadastro no acervo de jogos, não tinha nem precificado os jogos, estavam todos do mesmo valor. Ela simplesmente entrou e fez uma reserva para o aniversário dela, que seria uma semana depois da nossa inauguração. E aí a gente ficou... Sabe quando você, aquele carinha do cartão de crédito fica te abordando, quer fazer o cartão de crédito? E a pessoa faz, quero, ele faz, pronto, e agora? O que é que eu faço depois disso? A gente não sabia como reagir, a gente não sabia como embalar, como mandar o jogo. Aí, por ser o aniversário dela, a gente mandou um fine, né, um agrado para ela, um bilhetinho escrito à mão, como se fosse Nala, que estivesse falando com o cliente. E isso moldou o nosso formato de atendimento daí para frente. Então, até hoje a gente mantém com esse mesmo procedimento padrão, né? Mas foi em razão dessa primeira cliente, que a gente fez a venda em menos de 30 dias. A gente ficou super feliz, mas também sem saber como fazer. A gente não tinha ainda as sacolas prontas. A gente não sabia como embalar. Enfim, muita coisa do operacional mesmo, né? De fato, pegar o jogo e mandar o jogo para o cliente. A gente ainda não tinha desenhado como fazer, ou até tinha, mas não sabia como isso iria acontecer. Aí como a gente precisava adiar um pouco, né, esse aluguel, ainda bem que coincidiu de ser uma semana depois, a gente entrou em contato com ela e falou, olha, aguarda um pouco, tem mais paciência e tal. E aí, em razão disso, a gente mandou, né, os brindezinhos nos jogos e isso moldou o formato do nosso atendimento, que permanece até hoje. Então, na época, eu sou advogada de formação. Hugo é personal trainer, ele é autônomo, mas ele tem uma jornada bem exaustiva, então ele sai de casa de 4, 5 da manhã e chega de 11 da noite, porque são os horários nobres, né, de um personal. Então todo mundo ou quer treinar muito cedinho ou no final da noite, quando termina seu expediente comercial, e eu era advogada seletista. Então eu trabalhava no horário comercial de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, como a maioria da população brasileira. Então, o viver de jogo, o desafio, ele acontecia no nosso contraturno. Então, no horário do almoço, eu vi uma atividade que eu tinha para fazer, e não éramos só nós dois, né? Somos 4. Então, a gente dividiu as atividades de acordo com as facilidades de cada um, né? Nós somos em 4, eu, Hugo, Ariadne e Bárbara, as duas são psicólogas, e a Adi tem a formação inicial de design, que foi ela quem criou a nossa logo e ajudou a fazer essa parte, né, visual toda, tudo mérito dela. Então, no começo, a gente se dividiu nas atividades dos 30 dias e foi tocando com um tempo que a gente tinha disponível. A gente se encontrava final de semana e aí a gente adiantava algumas coisas para durante a semana a gente ia lá dando check nas atividades, mas nunca foi dedicação exclusiva e nem é até hoje, né? E no meio disso, o Viver de Jogo estava funcionando nesse pequeno caos que era ser advogada seletista, um projeto de advogada autônoma, síndica, obra e Viver de Jogo. Então, a gente começou em 2021 com os aluguéis. Era naquele período ali em que a pandemia estava se enfraquecendo, né? O período das vacinas e tal. A gente começou a fazer os aluguéis, ainda tudo home office, tudo distante, e fomos criando esse público, né? As pessoas estavam carentes dessa... Sei lá, eu acho que dessa possibilidade de você se desconectar um pouco, né? A gente estava trabalhando na frente do computador, se divertindo na frente de uma televisão, se relacionando por telas. Então o jogo tabuleiro, ele voltou com toda a força para conectar as pessoas de uma forma diferente. E isso aconteceu muito comigo e com o Hugo, né? A gente ficou isolado sozinhos e a gente voltou a jogar jogos de tabuleiro com mais frequência por conta da pandemia, assim como quase todo mundo. E aí a gente começou a fazer esses aluguéis em 2021 e no primeiro momento que a gente teve a oportunidade, a gente fez um evento presencial, e aí a primeira foto que a gente tem, todo mundo usando máscara, sabe, a gente super ofegante, assim, e a gente fez um evento, a gente conseguiu uma parceria com a livraria, e o feedback, assim, o que a gente sentiu naquele dia foi uma coisa que fez a gente pensar, tipo, é isso, a gente está fazendo um bom trabalho, a gente está no caminho certo e é possível sim ganhar uma renda extra, fazer um trabalho legal, se divertir também com ele. Obviamente a gente tem os percalços de empreender no Brasil, mas foi ali que a gente fez, dá para fazer, sabe? Tipo,
e foi quando a gente retomou os estudos, porque você acaba deixando de lado, tipo, fiz os 30 dias, consegui fazer a primeira venda, já sei, já tô sabendo de tudo, já tô manjando aqui no mercado e tal, aí você faz, aí você lidando com pessoas, você é surpreendido o tempo inteiro. Então a gente voltou, tipo, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver o que nosso público quer, o que é que eles estão pedindo. E aí a gente só foi fortalecendo, criando essa comunidade que a gente não sabia que existia no Recife, porque realmente era um círculo muito pequeno entre nós, nossos amigos. E a gente foi amplificando isso, de certa forma, até a gente chegar em 2023 e decidir abrir uma casa de jogos, né? No primeiro momento, a gente passou por várias ideias, né? Obviamente, com muito pé no chão, porque não deixa de ser uma grande empreitada, um trabalho que exige muito mais do que algumas horas noturnas, né? De quem tem vida duplas e triplas, mas a gente fez tudo com muito pé no chão mesmo, muita certeza, com base, com muito conhecimento. Eu acho que conhecimento é a chave de qualquer negócio. Independe, é o principal ativo que a gente tem, sem dúvida nenhuma. E o Viver de Jogo tinha lá, até hoje, às vezes eu tenho dúvida, eu entro lá. A gente agora vai contratar monitor, eu voltei lá nas aulas para poder saber como eu vou fazer essa introdução e ensinar a filosofia da empresa para essa pessoa que vai chegar, né? Porque hoje os monitores somos nós 4, os sócios. Mas aí, em 2023, a gente começou a trabalhar no sentido de abrir a casa. E aí é todo um processo, né? De escolher o imóvel, de saber qual o estilo que a gente quer fazer, se a gente vai colocar alimentação, que tipo de alimentação, quem são as pessoas que vão estar com a gente. A gente começou lá em 2021 com acervo próprio, a gente tinha pouco mais de 30 jogos, muitos jogos da Estrela, né? Acho que o jogo que é o mais clássico que a gente tinha no sentido dos jogos modernos, era um Dixie, que a gente tinha 200 expansões, que a gente era fascinado pelo jogo. E o acervo foi crescendo conforme o dinheiro do trabalho com os jogos foi entrando. Então a gente foi, né, se recapitalizando com os jogos para depois expandir para uma coisa maior. A gente abriu espaço aqui em agosto, na segunda quinzena de agosto de 2023. E tem sido uma aventura e um eterno aprendizado. Esse vai ser o nosso primeiro ano completo e a gente está cheio de ideias, de projetos e coisas que vão surgindo e que a gente vai abrindo a mente cada vez mais. Se faz sentido ou não, se é legal, e aí a gente já tem um pouco mais de liberdade para poder moldar. Ainda assim, todo mundo que está aqui mantém suas vidas duplas. Então, temos uma advogada, um personal, 2 psicólogas, pessoas que permanecem estudando. Eu estou tentando entrar no mestrado esse ano, então como vai ser ano que vem, só Deus sabe. Então a gente consegue manter. Eu acho que a chave é persistência. Você tem que acreditar naquilo que você quer fazer e você tem que perseguir aquilo. Obviamente planejamento ajuda bastante, conhecimento mais ainda, mas você tem que seguir esse caminho. Eu acho que é por aí. Foi uma grata surpresa. Os Nowlanders, eu descobri que muitos jogadores de jogos de tabuleiro são também gateiros, que foi uma feliz coincidência, né? E foi o senso, a vontade das pessoas se reunirem, de sempre agregar. Então, até hoje aqui na casa, a gente tem um sistema de mesa aberta, que a gente tem umas bolachinhas que elas indicam se você quer juntar mesa ou não. Então, tem gente que já vem para casa sozinho e ficam esperando para juntar mesas. E aí os Nowlanders, eles são muito receptivos. Eu acho que também é uma característica do recifense. E diferentemente da hierarquia que às vezes existe em mesas de jogos, todos eles estão ali num patamar de igualdade. Tipo, não é porque eu jogo há 10 anos e eu já jogo euro pesado que eu não vou dividir uma mesa de um party game bobalhão e me divertir. Então, a comunidade, ela se estabeleceu muito com isso e hoje eles são assim fiéis seguidores de Nala. Eles literalmente vestem a camisa e acho que é um dos nossos maiores orgulhos, a galera, os Nowlanders, e os orgulhos que eles têm, e eles defendem a gente com toda a paixão, compram nossas ideias. A gente brinca muito, eles divulgam a palavra felina dos jogos de tabuleiro por aí. Então a gente formou de fato uma comunidade com base no respeito e no acolhimento. Então, se você às vezes
as pessoas entram no grupo do WhatsApp, que é um grupo mais aberto. E eu não tenho ninguém para jogar, eu sou tímido, e aí a galera já recebe, já brinca, já trocam figurinhas, e quando você vê, já marcaram mesa, o tímido já tá aqui, já tá chamando outra galera, e aí vai só crescendo. E é um orgulho que a gente tem. Você tem que interagir, você se dedicar um pouco de tempo, porque é isso. Imagine você quer criar uma comunidade de qualquer coisa. Eu quero criar um clube do livro. Como você faz para criar um clube do livro? Você tem que ser leitor, você tem que ter pelo menos uma boa condução daquilo. Então, hoje o nosso papel é isso, a gente serve de ponte para pessoas que têm o mesmo interesse, mas que não têm amigos para compartilhar esse interesse, mas buscam pessoas que a gente acaba até brincando, dizendo que a gente virou um Tinder da amizade e do jogo de tabuleiro. Que a galera, tipo, quero abrir uma mesa tal. Então a ideia é essa, tipo, engajem as pessoas, mostrem a vantagem do que é compartilhar uma mesa, de dividir gostos e se descobrir. A gente aqui no Nala, a gente não tem internet. Dificilmente as pessoas pedem senha de Wi-Fi. A gente diz, a gente não tem senha de Wi-Fi. Lidem com vocês mesmos. Então, é muito comum as pessoas virem para cá e não tirarem foto ou não lembrar de compartilhar uma foto porque se desprendeu completamente. Então, a gente trabalha para vender essa experiência com os jogos. Quando a pessoa chega aqui e faz, meu Deus, eu não tirei uma foto, eu faço, tá, missão cumprida do dia. Você veio aqui e imergiu e curtiu, se divertiu. Então, a comunidade gira muito em torno disso, de você formar pessoas, formar mesas, espaços acolhedores e engajados, para que as pessoas sintam-se sempre em casa e à vontade, com vontade de se juntarem naquilo. No começo, a gente, obviamente, né, você tem um tempo maior de trocar informações no WhatsApp, de fazer aquela moderação ali também, né, porque são pessoas, afinal, desconhecidas, mas depois de um tempo, já são autossuficientes, os filhotes de Nala. A gente é uma coleção que vai crescendo, mas aí a gente, né, eu acho que é um dos grandes aprendizados do curso, é você saber comprar com conhecimento, com objetivo. Hoje eu não compro mais o jogo para mim, o jogo que eu gosto, o jogo que eu quero jogar. Eu compro o jogo que meu cliente quer, ou que minha casa precisa. Então, tem jogo que a gente não vai ter na casa porque não é o objetivo, são jogos inacessíveis, são valores muito expressivos, que não vai ter rotatividade. E tem aqueles jogos que a gente não dá nada por eles, eles vão ser os grandes carro-chefes. Então, o acervo da gente, ele continua em constante crescimento, mas a gente ali com o pé no chão, para, obviamente, né? Óbvio que comprar jogo, meu Deus do céu, é a melhor parte de empreender com jogos. Mas a gente tem que entender que é empreender com jogos e não comprar para mim ou para manter um estante bonita, porque um estante bonito também dá muito trabalho. E a gente sempre tenta mostrar isso para os clientes também que chegam, né? Principalmente as pessoas que são novatas no hobby, que chega aqui e quer ter em casa uma prateleira igual que nós temos. Eu digo, é bonito, mas dá um trabalho, tem um custo por trás disso. Então, o nosso acervo está crescendo, a gente promove encontros aqui de trocas de jogos usados para fazer rodar a coleção e a gente coloca jogos nossos também que não estão sendo jogados na casa para fazer essa economia circular. Mas a gente, esse crescimento do acervo, ele ocorreu durante todo esse período, 2021 para 2024. Foi tipo, 3 meses depois a gente fez uma compra de 100 jogos. Eu acho que isso não aconteceu e talvez não aconteça nem tão cedo. Então, o que o Viver de Jogo me deu foi tempo, por incrível que pareça. Me encurtou caminhos, porque por mais que eu seja advogada e conhecesse ali o meio termo da burocracia, eu ficaria travada em alguma etapa, né? Nenhum de nós tinha esse conhecimento. As pessoas chegam aqui às vezes e acham que a gente inventou a roda. Eu falo assim, não, gente, existe alguém que já estudou isso, que desenvolveu o método e que está aí disponível para todo mundo. Então, o que a gente teve foi tempo. A gente ganhou tempo para encurtar os caminhos e fazer com que a gente tomasse decisões mais acertadas. Então, é isso que é a tecla que eu sempre vou bater. Tipo, invista em conhecimento e planejamento, que é possível. A gente fazia isso e a gente continua fazendo isso com horários extras, né? Hoje, né, eu saí de casa às 7 da manhã, vou chegar em casa meia-noite e meia, porque de 7 às 16 horas eu era advogada, das 16 à meia-noite eu sou monitora de jogos no Nala.
para quem quer começar com jogos de tabuleiro, eu acho que você precisa conhecer, para além do gostar de jogar. Então, você tem que se desapegar de algumas amarras, de algumas dores, de manusear os seus jogos e, claro, buscar conhecimento. Aí não tem dúvida, porque vai te dar a base, o suporte que você precisar, vai tirar as tuas dúvidas, a segurança que você vai precisar. Então, busque conhecimento. Para quem quer abrir um espaço físico de jogos de tabuleiro, aí você vai precisar criar acho que uma casca, uma proteção maior, porque você vai ter altos e baixos de qualquer negócio, ainda mais um negócio nichado. Mas eu acho que é você fazer acreditando naquilo. Acho que o principal é isso. Quando você acredita que é possível fazer e você coloca ali o seu esforço, sua vontade, sua paixão, a coisa funciona. Obviamente que eu não estou romantizando nem dizendo que estamos aqui os 4 de mão dadas pulando no joguinho de unicórnio. Não é assim, existem todos os problemas, mas não tem para onde fugir, é conhecimento. Você tem que buscar conhecimento e trocar informações. Esteja sempre aberto para ouvir, sobretudo para ouvir, porque às vezes a gente sobe num ego que a gente acha que já sabe tudo e a gente não sabe. Sempre tem alguém para ensinar, seja a pessoa que está começando, seja a pessoa que já está no mercado há 20 anos. Ouça, porque vai acrescentar alguma coisa para você e não tenha vergonha de perguntar e de ter dúvidas. Eu acho que é uma troca muito bacana. E a comunidade que a gente acabou formando, isso é impagável. Hoje, às vezes, a gente troca informações, mensagens, tipo, de dores e de delícias. Tipo, ai, hoje foi assim. Ou, tipo, não faz desse jeito que eu fiz aqui, não deu certo. Sabe? Por mais que as regiões sejam diferentes, acaba que o público é meio parecido, né? Os gostos são meio parecidos. Então, a gente formou essa comunidade que é uma família. E é uma coisa muito legal porque não tem essa rivalidade. Tipo, não vou te dizer, não vou te passar informação porque eu não quero que tu chegue onde eu cheguei. Muito pelo contrário, a gente troca muito isso. Então, eu acho que seriam, né, resumidamente, o conhecimento e esse caminho de você trocar informações, estar abertos para ouvir, né, e ser humilde o suficiente para pedir ajuda. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? A gente recebe sempre muito carinho, é um orgulho também pra gente ter descoberto o Viver de Jogos e ter conseguido tirar do papel aquilo que a gente imaginava, assim, ainda bem distante. E é isso, eu acho que esse ano tem uma palavra que está martelando muito a minha cabeça e que é coragem. E aí eu acho que seria isso que eu diria para as pessoas, que a vida quer da gente é coragem. Então, chega de ficar colocando assim para depois e adiando, colocando vários despertadores para despertar só depois. Vai, corre e só vai. Não pensa muito não, é tipo ir para academia, só acorda, toca o despertador e vai, porque vale a pena. Se é uma coisa que está martelando muito a tua cabeça, se tu não passa um dia sem pensar, significa dizer que vale a pena tu dedicar teu esforço, teu tempo e ter coragem para colocar para frente. O resto a gente vai vendo durante o caminho.